Seja muito bem-vindo, mais um Drop chegando, porque, afinal de contas, vocês são os melhores profissionais desse país e fazem parte desse nosso clube de conhecimento, porque daqui para frente tudo vai ser diferente. O Drop de hoje vai contar a história do Geoff, para refletirmos como escolher o melhor a fazer em cada situação. A gente precisa de equilíbrio mental, emocional e espiritual. Para construir o Drop de hoje, eu busquei informações em dois livros que eu considero excelentes. São eles: Quem Mexeu na Minha Vida, do Jim Sigler, e Essencialismo, a Disciplina da Busca por Menos, do Greg McNeil. Eles são bem bacanas e vocês vão ver como se encaixam muito bem nessa mentalidade de que o líder precisa fazer aquilo que é essencial. Vamos à história? Geoff sentou-se na cama, em pânico. Parecia uma bomba que tinha explodido dentro da sua cabeça. Suava, sentia-se desnorteado. Apurou os ouvidos com a máxima atenção. O que estava vendo? Tudo em silêncio. Talvez uma reação esquisita a algo que comera. Tentou voltar a dormir. Na noite seguinte aconteceu de novo. Então, alguns dias depois, aconteceu no meio do dia. Ele acabara de voltar da Índia e, a princípio, achou que poderia ser uma reação aos medicamentos contra a malária, que estava tomando junto com o remédio que usava para dormir quando sofria os efeitos do jet lag. Mas quando a situação piorou, ele descobriu que a doença era mais complicada. Era como se estivesse sofrendo um ataque de ansiedade sem ansiedade, apenas com os efeitos físicos. Geoff era um caso clássico de pessoa bem-sucedida. Ele tinha um desejo profundo de fazer algo pela sociedade. Ele era ambicioso, motivado e se empenhava em dar uma contribuição ao mundo. Estava na diretoria da empresa de microcrédito Kiva. Receber o título de empresário do ano da Ernst Young e de líder jovem global do Fórum Econômico Mundial. Era um dos criadores de um fundo de investimentos de impacto e presidente executivo de uma entidade global de microcrédito que ajudava mais de 12 milhões de famílias pobres. Tinha 36 anos e estava no auge da sua carreira. Geoff viajava constantemente, o que costumava resultar em problemas para dormir. A empresa ficava em Seattle, com filiais em São Francisco, na Índia e no Quênia. Sua rotina consistia em participar de reuniões em Londres, depois passar 6 dias na Índia, em 5 cidades diferentes, então ir para Genebra para horas de reunião com investidores e voltar para Seattle para ficar apenas um dia e meio. Durante 3 anos, ele viajou de 60% a 70% do tempo. Dormia em média de 4 a 6 horas por noite. Aos 36 anos, porém, o ritmo de trabalho começou a ameaçar a sua saúde e o seu desempenho profissional. Os sintomas que surgiram nos ataques noturnos pioraram. Um a um, seus órgãos foram apresentando problemas. O ritmo dos batimentos cardíacos era aleatório. Ficar em pé e ereto era dolorido. Geoff tinha de bater a comida no liquidificador porque não conseguia digeri-la de outra forma. A pressão arterial estava tão baixo que ele desmaiava caso se levantasse depressa demais. Foi parar 2 vezes no pronto-socorro. Não parava de dizer a si mesmo que reduziria o ritmo de trabalho depois do próximo contrato, então diria que seria depois do outro e de mais um. Mas é claro que ele não fez nada disso. Tinha certeza de que se continuasse em frente, tudo se resolveria sozinho. Não queria enfrentar as concessões exigidas para baixar o ritmo, mas elas logo o alcançaram. Ele era forçado a cancelar reuniões de última hora por estar fraco demais para comparecer, ou dava uma palestra e não concluía o seu discurso porque perdia o raciocínio, ficava confuso. Finalmente, depois de um diagnóstico claro, o médico lhe deu 2 opções: tomar remédio para o resto da vida para atenuar os sintomas ou se desligar de tudo, absolutamente tudo, durante 1 ano ou 2 para tratar da doença e se recuperar. A princípio, o Geoff não aceitou nenhuma das soluções. Era um triatleta competitivo e achou que conseguiria aplicar a mesma lógica que usaria no caso de um entorse no tornozelo ou de um rompimento no tendão. Disse ao médico, cheio de prepotência, que te tiraria uns poucos meses de folga e voltaria com tudo. Ele tirou 2 meses de férias
E, para sua surpresa, desmoronou por completo. Ele dormia 14 horas por noite, depois descansava o dia inteiro. Em alguns dias, ele nem se levantava da cama. Ficou totalmente inativo durante 1 mês e meio. Voltou se arrastando ao consultório do médico e admitiu que precisava de mais 1 ou 2 meses. Então ele se livrou de tudo que gerava estresse na sua vida. Pediu demissão dos conselhos diretores. Também decidiu sair da empresa. Ele explicou: foi muito difícil tomar a decisão de me desligar. Saí da reunião da diretoria com lágrimas nos olhos e disse à minha mulher: não era assim que eu queria abandonar a minha cria. Geoff estabeleceu um plano totalmente dedicado à regeneração e à recuperação enquanto cumpria o protocolo de tratamento. Entre as medidas estava reeducação alimentar e uma viagem com a família para o sul da França. O tratamento e a mudança de ares e estilos de vida deram certo. Com uma nova mentalidade, ele começou a pensar no que aprendera com essa experiência. 2 anos e meio depois, Geoff estava na Tanzânia para um evento de jovens líderes globais, no Fórum Econômico Mundial. Numa noite em que o microfone ficou aberto para quem quisesse falar, os que conheciam a sua história insistiram para que ele contasse o que aprendera ao grupo de 200 colegas bem-sucedidos. Com muita emoção, ele disse que pagaram um preço alto para aprender uma lição simples, porém essencial: proteja o seu patrimônio. O que é proteger o patrimônio? O melhor patrimônio de que dispomos para dar a nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Se não investirmos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e o nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Se deixarmos o nosso instinto workaholic tomar conta, seremos engolidos por inteiro. Vamos nos desgastar cedo demais. Precisamos ser tão estratégicos conosco como somos com a carreira e com a empresa. Temos que controlar nosso ritmo, cuidar da saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar. Nas últimas horas que passou descansando, Geoff começou a ver um paradoxo interessante no seu vício por conquistas. Para uma personalidade hiperativa e workaholic como a sua, forçar-se até o limite é fácil. Ele explica aos que têm um desempenho acima das expectativas: se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Mas o que nós podemos aprender com essa história? Eu acho que primeiro a gente precisa pensar que é preciso gastar a nossa energia naquilo que realmente é importante e é necessário. Porque, afinal de contas, se o líder estiver doente e não estiver disponível ali para a sua equipe, de nada serve. Então, eu separei aqui 9 dicas do Jimmy Sigler, que não foram escritas para essa história, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, eu vou falar quais são essas dicas e queria deixar essa reflexão para vocês no final de semana sobre como está sendo a sua trajetória de líder. O que nós aprendemos com a história de Geoff? Primeiro, energia é fundamental para alcançar qualquer coisa. Se o nosso corpo está berrando, está gritando e a gente não consegue fazer nada porque a gente não tem energia física, já é um sinal de alerta. A gente precisa parar, pensar, refletir e ver o que anda errado nas nossas coisas. Precisamos focar e equilibrar as energias de acordo com um propósito maior. O que é melhor? Um líder que fica 100% do seu tempo comprometido com as tarefas do dia a dia ou um líder que está 100% do seu tempo disponível para os seus liderados? O nosso propósito primeiro tem que ser com a gente mesmo. Se a gente não estiver bem, a gente não vai poder fazer bem para a nossa equipe. Ouça o seu coração, normalmente ele tem muitas respostas. Então, essa história de Geoff ficar com medo, de que só ele é imprescindível no local, que ele tem todas as informações, que a empresa não vive sem ele, é um medo tolo, porque a gente sabe muito bem que ninguém é insubstituível. Portanto, primeiro cuide de você, porque
Sem pensar, a sua empresa vai te substituir sim. Cuide dos seus relacionamentos. Crie um ambiente de respeito e de troca. Valorize e seja valorizado. Ouça e será ouvido. Todas as pessoas à sua volta estão ali torcendo por você. A sua equipe torce por você. Se você é um líder que acompanha, que ensina, que está lá por eles todos os dias. Então, sente, ouça e leve em consideração o que cada um diz sobre você quando você está precisando de ajuda. Ensine e, consequentemente, estará aprendendo com o outro. Todos os dias são oportunidades de melhoria. Todos os dias a gente pode aprender 1% a mais daquilo que a gente já sabe. Então, use e abuse da sua equipe. Afinal, todo mundo tem um pouquinho para ensinar para a gente. Interesse-se genuinamente pelas pessoas e suas histórias e ouça com o coração. Invariavelmente, você descobrirá que essas histórias são fascinantes. Dentro do seu time, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um passado, todo mundo tem alguma coisa importante. E essas coisas importantes fazem parte dessa colcha de retalho de relacionamentos. Afinal de contas, as nossas emoções importam sim, e elas é que vão criar essa grande teia de relacionamentos dentro do seu time. Tenha um propósito de vida claro e persiga-o. Ou seja, aproveite a vida, viva, aproveite a sua família, aproveite o seu tempo. E por fim, doe-se, porque é isso que a gente faz diariamente e é isso que nos impulsiona para o dia seguinte. Se você gostou desse conteúdo, estou esperando o seu joinha aqui embaixo. Seu comentário é muito bem-vindo também. E por hoje é só. Aproveitem o final de semana e até segunda.